dia. É um prazer estarmos mais uma vez com os irmãos. Semana passada nós estávamos fazendo a live, né? Mas graças a Deus foi aberto hoje a oportunidade de nós termos o culto, né, presencial, ainda que com as restrições, né? A máscara, para mim é terrível, mas faz parte, precisamos, né? Mas para cantar, isso aqui é uma beleza, né? Mas, enfim, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Romanos, capítulo 8, do verso 35 a 39. Esse vírus é bem pequenininho, né? Minúsculo, imperceptível aos olhos. Porém, ele tem causado um estrago tão grande na sociedade mundial. Muitas pessoas têm se apavorado com relação a isso, né? E nós tememos, nós ficamos um pouco apreensivos, né? Existem irmãos que de fato estão passando desafios, momentos delicados na sua vida particular e da família, né? Romanos 8, do 35 ao 39. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada disso vai nos impedir de continuar adorando, continuar louvando e continuar buscando ao nosso Deus. É por isso que estamos aqui nesta manhã. Alguns de manhã, outros virão à noite, mas a igreja continuará realizando o seu ministério. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa bendita esperança e essa promessa do nosso Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Teu amor é infinito, soberano, e o Senhor mesmo tem nos prometido que nada neste mundo, nada pode nos separar do amor que um dia o Senhor revelou em Cristo Jesus para a nossa salvação. Muito obrigado a Deus por esse tempo que temos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos tem dado, para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos, ó Pai, prestar um culto de adoração ao Teu nome. E desta forma, Senhor, nos apresentamos aqui, pedindo que o Senhor receba os nossos louvores, receba a nossa adoração e fale com o Teu Santo Espírito às nossas vidas, às nossas mentes, aos nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua palavra e possamos praticá-la, ó Deus, com todo o desejo de realmente sermos servos úteis e servos que amam a Ti. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Nós louvamos, exaltamos o Teu nome e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Por isso nós estamos nesta manhã tão bonita, não é? Ensolarada aí. Você vai ali, de manhã se acorda com os quero-quero cantando, o cachorrinho correndo atrás dos quero-quero, né? E assim a coisa segue. Mas é bonito, é gostoso de ver essa obra de Deus, a criação divina, né? O poder de Deus em todas essas coisas. Por isso vamos cantar o hino de número 9, Quão grande és tu. Quando nós olhamos realmente para a criação de Deus, vemos todas as coisas que Ele fez, não há outra coisa a fazer senão adorar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, cantarmos este hino? Quão grande és tu. Se eu errar alguma palavra aqui, os irmãos sigam, tá bom? Porque eu conheço, como eu estava falando há pouco, né, 2 versões, essa aqui é uma terceira, né, do Voz de Melodia. Então vamos, irmãos, segue aí, se eu errar, não olha para mim não, tá bom? Glória
promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Olhando para nós, pais, né, e percebendo realmente se essa característica está sendo buscada, desenvolvida em nossas vidas. Vamos cantar a primeira estrofe. orar, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de ofertar, de retornar com um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. E o objetivo disto, ó Deus, é glorificar ao Senhor,
e cooperar, ó Deus, nesta tua obra, no teu ministério, na obra da propagação do teu evangelho. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos, como cantamos há pouco, dia a dia o Senhor está conosco, o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos abençoa, o Senhor supre tudo aquilo que de fato necessitamos. Cada uma das coisas, ó Deus, que pensamos necessitar, o Senhor supre em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos e entregamos um pouco, uma parte desses talentos que o Senhor nos tem dado, para que a nossa participação seja efetiva na tua obra. Muito obrigado, Deus, continue suprindo a vida de cada irmão, a mesa de cada irmão, a saúde, as vestes, enfim, para que possamos continuar trabalhando, servindo ao Senhor, realizando os nossos afazeres, ó Deus, diários, como cidadãos, como pais, como mães, como filhos, enfim, e principalmente como servos teus, para glorificar o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, nós te louvamos e pedimos a bênção para esses valores que foram levantados, dando sabedoria a cada um de nós para realmente utilizarmos para a tua honra e glória. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ontem nós tivemos uma disputa pelo campeonato paulista, para ver quem seria o campeão paulista de 2020. Palmeirenses, no tempo normal, já estavam cantando vitória, né? Mas daí veio o palmeirense lá desavisado, fez um pênalti e acabou com a alegria. Teve que aguentar mais meia hora, pelo menos, ali, até acabar os pênaltis, né? Por sorte, o Palmeiras foi campeão. Por sorte. Mas qual será o segredo de viver uma vida vitoriosa? Se nós abrirmos na carta de Paulo aos Filipenses, isso é uma boa desculpa para os corintianos, né? Eu sou corintiano. Mas quando Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele fala no sentido de que ele está buscando algo. E queria salientar aqui a palavra prêmio. Ou seja, ele quer ganhar alguma coisa, ele quer ser, entre aspas, né, digno de receber esse prêmio. Ele quer chegar lá e ganhar este troféu das mãos do próprio Deus, que em Cristo Jesus tem nos chamado em sua soberana vocação. E ele diz ali, capítulo 3, versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebam que ele tem um objetivo e ele quer receber, ele quer ter nas suas mãos esse prêmio. O Corinthians tentou ontem, mas não conseguiu. Até coloquei a camisa do Corinthians ontem, né, assim, para ver se dava uma força, mas a gente já sabia que um time que estava para ser rebaixado até, né, ganhar o título paulista, aí já é sonhar demais, mas tá bom. Mas o que precisa fazer? Né? Precisa investir em jogadores, ou jogadores também ter um foco um pouco mais, porque você vê algumas jogadas ali que não faz sentido, né? Jogadores profissionais errando passe de 2 metros. Se fosse eu ali, tudo bem, né? Eu não vivo disso. Mas jogador que vive ganha centenas, milhares de dólares, de reais ali, né, para dar um passe de 2 metros, não consegue fazer isso, né? Mas enfim, o fato é que precisa melhorar em muito a qualidade e talvez até mesmo o foco. Quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mostra que Paulo também está atrás de alguma coisa. E ele vai dizer no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, percebam que ele está indo avante, ele está indo além, ele está indo atrás de alguma coisa para alcançar esta coisa. E é importante, antes de mais nada, irmãos,
que para que nós possamos vencer isso, possamos alcançar esta vitória, nós, antes de mais nada, nós não percamos o foco, tenhamos um foco correto. Porque às vezes nós podemos pensar em determinado, alguém nos fala alguma coisa e nós entendemos errado, né? Como, por exemplo, a professora pediu para a classe: olha, eu quero que vocês façam ali uma frase, né? Como é Dia dos Pais, eu vou adaptar aqui, né? Papai só tem um. Já ouviram essa anedota, né? A professorinha pede para os meninos fazerem ali uma redação, que no final da redação tem a frase: papai só tem um. Beleza, então chegou no dia lá de apresentar o trabalho, a professora: então, Mariazinha, vem aqui, né? E como é que foi a sua redação? Ontem eu estava brincando de bicicleta e caí no chão e machuquei o meu joelho, e o papai veio e me ajudou e me levou no colo e tratou o meu ferimento. Papai só tem um. Parabéns, Mariazinha, né? E aí foi seguindo todo mundo falando: papai só tem um, mostrando o valor do papai, mostrando. Aí lá vem o Joãozinho, tem que ser o Joãozinho, né? Sempre o Joãozinho. Aí, e você, Joãozinho? Aí começou a redação, Joãozinho: ontem papai foi cozinhar e ele pediu: Joãozinho, pegue 2 tomates na geladeira. E aí o Joãozinho: papai só tem um, né? Só tinha um tomate na geladeira. Quer dizer, o Joãozinho não entendeu, ele não estava com o foco correto daquilo que a professora estava pedindo. Queria uma redação que exaltasse a pessoa do pai, mostrasse esse amor, né, as características positivas do pai, mas ele pensou em qualquer coisa ali, né? O Joãozinho estava fora de foco aqui, ele não estava entendendo o que a professora estava pedindo. É importante, irmãos, que nós, quando pensamos e lemos um texto como esse, entendamos o que é que Paulo está querendo. Que alvo é este? Que prêmio é esse? O que implica falar a respeito desse prêmio aqui, não é? Então, se nós quisermos entender isso, nós vamos ter que caminhar um pouquinho aqui neste livro e nesse texto para nós percebermos e termos um foco correto sobre o que é que Paulo está querendo para nós. Temos aqui um trabalho sendo realizado, pessoas estão chegando aqui, né? Vocês estão aqui já há alguns anos mantendo esta obra e com certeza este tem sido o foco e deve continuar a manter esse foco. Aqueles que estão na frente no seu ministério, tanto o pastor Marcelo que aqui estava, quanto nós que estamos chegando para a glória de Deus, pela graça de Deus, não é? Precisamos também aprender a manter sempre este foco e nunca perder, porque se nós perdermos de alguma forma, a coisa ela pode caminhar para um desvio tão grande que nós acabamos de fato, errando completamente ou perdendo de fato o destino para onde nós queremos chegar. Como aquele casal de missionários que estavam vindo do campo missionário, ali um campo distante, estavam vindo de navio, e chegaram então no porto, viram muitas pessoas ali com bandeiras e bem-vindo e parabéns e confetes, e aquele casal: é para nós, né? É para nós, nós fizemos um trabalho tão bonito lá naquele campo missionário e nós estamos chegando agora em casa, não é? E eles estão com certeza, e quando aquele casal desce, percebe que não era para eles, era para outras pessoas, né? Eram outras pessoas que estavam sendo homenageadas naquela chegada ali. E aquele missionário, então, falando com a sua esposa, disse: eu não aguento, a gente vive tantos anos no campo missionário, aí quando volta aqui para o nosso país, nem somos recebidos, não é? Quando nós chegamos na nossa casa, nós não temos nenhuma recepção calorosa, reconhecendo o trabalho que nós realizamos, né? E ele, brabo, né, falou com a esposa: você quer ficar com o seu Deus? Fique, eu cansei desse negócio. E aí ele saiu brabo, né, e chutando a panela, chutando o gato. Daqui a pouco, um pouco mais calmo, ele voltou e falou: e você, como é que está? Né? Você pensou melhor sobre toda essa situação? Ela falou: sim, eu pensei. Então, mas o que você diz? Nós chegarmos em casa e não termos nenhuma recepção, né? Ela falou assim: não tem problema, porque nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa está lá nos céus. Quando nós chegarmos lá, o Senhor haverá de nos abraçar
Ele haverá de retribuir cada coisa que nós temos feito. Porque se nós estivermos aqui tão somente esperando o louvor dos homens, nós perdemos o foco. Nós perdemos o objetivo realmente para o qual nós fomos chamados. Perceba, irmãos, que Paulo está dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É algo que Deus fez soberanamente, é algo que está sendo realizado num campo espiritual que talvez nós não consigamos compreender. Nós não conseguimos, muitas vezes, dimensionar qual seja a realidade do que estamos fazendo ou deixando de fazer. Mas é necessário que nós tenhamos o foco correto. E para que nós possamos entender, talvez você pergunte: mas pastor, que foco é esse? Como é que eu posso perceber se eu estou indo na direção correta ou não? Paulo vai dizer de forma bem clara ali, no versículo 4 ao versículo 6, do verso 4 ao verso 6. Bem que eu poderia confiar na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 3, na última parte do versículo 3, vai dizer assim: e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se nós não quisermos perder o foco daquilo para o que Deus nos chamou, a primeira coisa que nós precisamos entender é não confiar na carne. Ou seja, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo pelo qual eu estou lutando, se aquilo que está gastando, que eu estou gastando o meu tempo, as minhas horas, talvez perdendo o meu sono por esta coisa, é alguma coisa que está apenas baseada na carne, ou seja, nos meus próprios desejos, nos meus próprios interesses, nos meus próprios planos. Imagine você tem um plano, talvez um plano de casar, um plano de comprar uma casa nova ou um carro novo, mas aquele plano não deu certo, aquele plano não funcionou como você esperava que funcionasse, e aí você se desmancha, aí você se acaba, não tem mais alegria, não tem mais prazer, aquele relacionamento que tinha não deu certo e agora tudo se foi, então o seu prazer se foi também. Isto é confiar na carne. Isto é não perceber que Deus tem um plano em cada uma dessas coisas, e quando Paulo fala em Romanos capítulo 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Não é fácil, é uma guerra, é uma luta, não é? Falar é fácil, eu sei disso, não é? Mas é a grande realidade, é a grande realidade da vida cristã. O nosso prazer está em Cristo Jesus, e eu quero dizer mais, este é o prêmio. O prêmio aqui não é a salvação, porque talvez possamos olhar para esse texto e dizer: eu prossigo para o alvo para alcançar a salvação. Não, a salvação já está em Cristo, Cristo já nos amou, Deus já nos amou em Cristo. E percebam que o prêmio da soberana vocação é algo que Deus fez na sua soberania, não é algo que depende de mim, porque se a salvação dependesse, se aqui estivesse falando de salvação, teríamos que excluir a ideia de ser soberano aqui. Deus já nos escolheu na sua soberania, Deus já nos chamou, e a salvação está garantida em Cristo Jesus, e não naquilo que eu luto para conseguir. Mas quando Cristo nos chama, quando Ele nos atrai com o seu amor, o que nós mais queremos, o que eu mais desejo para mim, para a minha vida, é a comunhão com Ele mesmo. É a comunhão com Ele. Vamos perceber, talvez eu possa falar, e nós como seres humanos, talvez não temos muita autoridade para falar sobre isso, porque o que eu estou falando aqui é para os irmãos, mas é em primeiro lugar para mim também. Eu não posso perder esse foco, eu não posso me permitir pensar que as coisas materiais, as coisas deste mundo tenham mais valor para mim, as coisas passageiras, as coisas transitórias, tenham mais prazer para mim do que a própria comunhão com o meu Senhor. Percebam que Paulo, quando escreve esta carta, ele estava preso em Roma. No capítulo 1, versículo 12 e 13, Filipenses 1,
verso 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo estava preso, mas ainda assim o que ele estava fazendo? Lembra o carcereiro em Filipos? Quando eles estavam presos, Paulo e Silas fizeram o quê? Cantaram, adoraram a Deus. Não é? Mas é esta a situação de Paulo. Ele estava preso. Se nós hoje fôssemos presos por causa de Cristo, pela causa do Evangelho, nós estaríamos realmente adorando a Deus, louvando. Porque Paulo estava com o foco correto. Paulo tinha a ideia correta sobre essa vitória, sobre esse prêmio que ele queria ganhar, ele queria ter em mãos, e ele não ia abrir mão disso. Paulo foi perseguido, Paulo passou necessidades. Por exemplo, capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, da carta de Paulo aos Filipenses: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no versículo 13 ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. A visão de Paulo era glorificar a Deus, e seja na escassez ou seja na fartura, tudo era para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que Paulo quer mostrar para nós aqui, o que a palavra do Senhor quer nos ensinar, que a coisa que nós precisamos, que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos alcançar constantemente este prêmio, que nós não vamos ter isso 100% aqui nessa terra, isso é verdade, né? Nós não vamos conseguir viver isso aqui na sua totalidade, quando lá nos céus estivermos isentos de todo pecado, livres desse tabernáculo, desse corpo de pecado. Então lá nós vamos experimentar, isso então é a comunhão com Cristo, isto então é ver a glória de Deus. Então amém por isso. Na terra nós vivíamos um rascunho disso, nós vivíamos um projeto disso, mas esta é a ideia de Deus, é fazer com que esse tempo seja esta preparação para os céus, para aquele momento em que nós vamos chegar diante de Deus e vamos experimentar toda a glória celestial, experimentar toda esta comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Nós olhamos no versículo 7, vai dizer ali: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos, eu quero viver um relacionamento tão pessoal, tão verdadeiro, tão íntimo com o meu Senhor Jesus Cristo, que nada mais interessa. Este é o segredo, na verdade, esta é a vitória. É isto que você quer alcançar, é isto que eu quero alcançar. Esta comunhão, esta intimidade, esse relacionamento constante com Deus. No versículo 8 a 10, nós já lemos o versículo 8, mas vamos ler de novo. Até o versículo 10, Paulo vai explicitar isso de forma um pouco mais clara. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Perceba que no versículo 10, Paulo vai dizer para o conhecer. A palavra conhecer aqui dá a ideia, irmãos, de adquirir conhecimento junto. Não é uma coisa que o Espírito Santo ou o próprio Senhor Jesus Cristo vem com uma varinha de condão e plim plom, não é? E está tudo resolvido, você sabe todas as coisas. Não,
E nós sabemos disso pela experiência. Aqueles que talvez têm mais idade aí podem dizer isso. Quantas coisas nós vamos experimentando na nossa vivência cristã, na nossa vida cristã a cada dia. Relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os pais, não é? Relacionamento no trabalho, como fazer as coisas, como tomar decisões. Essas coisas nós vamos aprendendo. Não é porque também nós nos tornamos cristãos que agora eu sei todas as coisas e eu não vou errar mais, não é? Não, essas coisas acontecem e nós vamos aprendendo. E o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar. Amanhã começa uma nova semana, nós temos trabalhos, né? Aqueles que estão indo para o trabalho, vai ter relacionamento com o seu patrão, com um colega de trabalho. E como é que eu vou me relacionar com esse? Tem aquele patrão que é chato, né? Tem aquele colega de trabalho que, eita, esse aí, né? Quem sabe podia não existir, né? Esse cidadão aí, né? Aquele professor, ainda que está online agora, né? Como é que é o nome do... Bruno? Tem um professor chato aqui, não tem? Tem, não tem? Então, professor de quê? Química? Não ainda. Matemática, né? Matemática é chato, né? Tem uns professores chatos aí. Seria bom se não tivesse matemática, não? Ou português? Geografia. Sociologia, você não chegou lá ainda, né? Quem faz sociologia? Para que a sociologia na escola? Eu sou professor de sociologia. Mas, enfim, a gente vai ter que aprender a viver com isto. Aprender a conviver nessa sociedade. A perfeição só vamos encontrar lá nos céus. Quando na glória eterna estivermos, aí sim nós vamos entender. Mas até lá, esse conhecimento, esse relacionamento conosco mesmo, com as pessoas, com os nossos familiares, amigos, enfim, né, a própria sociedade. Irmãos, para mim estar usando essa máscara aqui é coisa terrível, você não está imaginando, você não sabe o que é isso. Porque há dentro de mim como é que eu posso dizer, uma rejeição a isto. Eu sei que a sociedade está precisando, está pedindo, eu sei que há todo um contexto, não é? Mas aí está pedindo de mim essa humildade, entendeu? Está pedindo de mim, Márcio, abre mão, não é legal cantar, parece o Darth Vader, né? Parece o Darth Vader cantando aqui, mas enfim, a gente tem que viver, a gente tem que aprender com o próprio Senhor, e Ele quer nos ensinar isso a cada dia da nossa vida. E Paulo coloca 3 situações aqui, que vai nos ensinar sobre este conhecimento. O versículo 10, para o conhecer, e como é que esse conhecimento se dá? Através do poder da sua ressurreição. O poder da sua... Nós sabemos que o fato de Cristo ter ressuscitado garantiu a nós, né? Paulo vai dizer, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Deus olhou para a obra de Cristo na cruz, aquele sacrifício foi favorável a Deus Pai, e Ele disse então, ok, esse seu sacrifício, meu filho, é satisfatório, então agora, por causa da sua ressurreição, eu posso então justificar o ser humano, né? Mas não somente isto. O poder da ressurreição de Cristo não diz respeito apenas a nossa salvação. Não significa estritamente falando sobre a salvação do inferno, ainda que isso já é um prêmio maravilhoso para nós, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, em Atos capítulo 23, no versículo 11, Atos 23, 11... Paulo estava para ser julgado e ele pede então antes, né? Ele pede para ir a Roma, e naquela noite me parece que Paulo estava bem temeroso, ele estava bem ansioso com relação ao que iria acontecer com ele. Pelo menos a visão, né? A leitura que se faz aqui mostra isso. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Por que
o Senhor Jesus Cristo falou para Paulo ter coragem? Porque ele estava ali faltando coragem. Talvez ele estava precisando de alguém dizendo: coragem, Paulo. E o Senhor Jesus Cristo se pôs ao lado dele e disse: coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora a pergunta que fica é a seguinte: por quê? E quais as condições foram necessárias para que Jesus se pusesse ao lado de Paulo e dissesse: coragem, Paulo? O que foi necessário para que Jesus pudesse fazer isso? Que ele tivesse ressuscitado. Jesus ressuscitou, e ele está do meu lado, e ele está do teu lado, dizendo: coragem. O poder da ressurreição de Cristo diz que ele está ao nosso lado e intercede por mim, por você, pela igreja como um todo, e por cada um de nós em particular. O poder da ressurreição de Cristo não se limita apenas ao fato da salvação, como dissemos, já é algo maravilhoso, algo insondável para nós, mas vai além. Se já é algo insondável para nós só a salvação, imagine ir além disso. É o fato de que Ele está do meu lado, Ele está vivo hoje, Ele sabe as minhas necessidades, Ele sabe os meus traumas, Ele sabe as minhas fraquezas, Ele sabe as minhas capacidades, e Ele pode me usar, e Ele vai dizer: Márcio, coragem, vai Timóteo, vai irmão Wilson, coragem Daniel. Poderia citar o nome de cada um aqui, mas a gente não lembra de todos, né? E fica um pouquinho extenso também, né? O poder da sua ressurreição é o fato de que Ele está comigo hoje. E estar comigo implica nesta comunhão. Fala deste relacionamento. Ele não está distante. Conhecer a Cristo é saber, ter essa consciência de que Ele está conosco. E a comunhão dos seus sofrimentos, nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Conhecer a Cristo é saber um pouco do que Ele sofreu. É compreender de que eu não sou servo só em palavras, mas se o meu Senhor sofreu determinadas coisas, teve aquelas perseguições, ora, por que eu também não vou ter? E esse conhecimento de Cristo me dá as condições para passar por esses sofrimentos, por esses desafios, por estas lutas de cabeça erguida, como diz Paulo em Coríntios, varonilmente, como filho de rei que somos, entendendo o Senhor, o meu Senhor passou por isso, eu também passarei. E esta comunhão vai nos falar sobre isso. O Senhor está nos ensinando isto. E por isso, mais uma vez, dizemos, não é? Ou a palavra do Senhor nos diz, ou lembramos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, o Senhor Jesus Cristo sofreu porque Ele tinha um propósito. Se nós temos um propósito, e esse propósito é a comunhão com Cristo, nós sabemos que temos um adversário, nós falamos semana passada sobre isso, ele não quer isso. Satanás não quer. Não lhe ignoramos os seus ardis. Ele conhece a minha carne, ele usa o mundo para que nós, de alguma forma, percamos o foco. E esse prêmio, esse desejo por esta vitória, por alcançar esse troféu maravilhoso, ele vai dizer: não, você não precisa disso. Tenha somente um bom emprego, está tudo ok. Tenha uma boa casa, está tudo beleza. E nada contra isso, não é, irmãos? Nada como ter uma boa casa, como ter um bom emprego, nada contra isso. Mas isto não é o meu tudo. Não é isto o que traz o prazer e a alegria à minha vida, mas a comunhão com o meu Senhor Jesus Cristo. E terminando então, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e conformando-me com Ele na sua morte. Tudo isso vai dar certo, tudo isso vai funcionar quando eu compreendo que eu morri para este mundo. Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu, assim como Ele deu a sua própria vida, é importante, necessário, é vital que nós entendamos que nós precisamos conformar-nos à sua própria morte. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de ideal. Eu não quero mais simplesmente fazer aquilo que eu quero fazer, pois eu morri por mim. Eu morri para mim e para viver para o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8,36, mais uma vez, fazendo aqui um link entre Filipenses e Romanos 8,36, diz ali a palavra:
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, nós não precisamos morrer literalmente, né? Mas eu usei, por exemplo, a ideia da máscara aqui. Tem muitas coisas, né? Tem tantas coisas pelas quais nós precisamos morrer no nosso relacionamento, pais e filhos, né? Estamos hoje no Dia dos Pais. Quantas coisas talvez nós aprendemos e julgamos ser certas, e quando vamos aplicar isso no ensinamento com os nossos filhos, nós percebemos que talvez não era tão correta, né? Não sei hoje, talvez isso já está bastante em desuso, mas quem talvez nunca ouviu aquela frase, homem não chora, né? Muitos homens que hoje são pais foram criados talvez nesta frase, nesta máxima de homem não chora, e aí não pode chorar, né? Aí ele não pode manifestar sentimento, porque o homem não manifesta sentimento, o homem é duro, o homem, né? E aí tem que manifestar isso, tem que viver isto, para os seus filhos mostrar que é homem, palavra macho, quando na verdade isso não funciona. Talvez, quem sabe, funcionou antigamente, mas não hoje. Outras coisas, como disse, talvez funcionaram no passado, mas nos tempos que estamos vivendo, talvez não estão funcionando tanto. Eu não sei, eu não quero aqui entrar em questões, né? Mas precisamos morrer. Os filhos precisam morrer, têm os seus pais. E muitas vezes os pais dizem não. Não, isso não é bom, isso não é a melhor coisa. E aí o filho quer muito. E aí ele tem que dizer, tá bom, por amor a ti, pai, por amor à palavra, pelo apreço que eu tenho ao princípio bíblico do honrar pai e mãe, então eu digo não também, né? Talvez era o que eu queria, mas como o Senhor está dizendo, eu também digo não. E isto é morrer. Agora, como eu disse, quem vai nos ensinar isso? É o dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta comunhão, este relacionamento com Ele na nossa vida diária. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por amor de mim. Desta forma, irmãos, nós estamos falando desta comunhão. Esse texto de Filipenses 3,14 tem mais considerações que nós vamos falar a partir da semana que vem, vamos continuar falando na semana que vem, mas fala deste amor de Deus revelado em nós, em Cristo Jesus. Mais uma vez, para terminar, indo para Romanos capítulo 8, verso 35 e verso 39, diz ali, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez. Quem nos separará do amor de Cristo? Entenderam? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. A pergunta é a seguinte, é o amor de Cristo ou o amor de Deus? Verso 35 diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. No verso 39, que é o mesmo texto, a mesma ideia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então vamos dizer, não, mas o Senhor Jesus e Deus, né, são a mesma pessoa? Sim. Mas Paulo quer se referir a Cristo especificamente ou quer se referir a Deus Pai? É claro que ele quer se referir aos dois, porque há um propósito de comunhão, de relacionamento entre o Pai e o Filho para a nossa salvação. Há um propósito eterno ali, para que nós sejamos salvos, para quê? Para mantermos comunhão também. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, como nós falamos também semana passada, quando João vai falar, 1 de João, capítulo 1, versículo 5.
A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós fomos chamados não só para ser salvos, nós fomos chamados para viver esse relacionamento. Assim como o Pai e o Filho são um e o Espírito Santo também, eles trabalharam para que nós fôssemos salvos, para também viver esta comunhão constante, e que nada vai impedir esta comunhão. Quem nos separará do amor de Deus ou de Cristo? Nada. Será um vírus? Será uma pandemia? Será um caos social? Será que isso pode nos abalar? Sim, pode nos preocupar, porque nós sentimos dores, nós sentimos fome, nós sabemos as dificuldades, de uma vida, talvez de uma escassez financeira. Isso pode trazer um quê de estresse, de ansiedade, talvez, não é? Mas nada disso vai nos fazer deixar de estarmos firmes nas promessas do nosso Deus. Nós cantamos há pouco: dia a dia Cristo me acompanha e me chama à doce comunhão. Eu não sei o resto, não sei falar o resto, mas eu queria cantar com os irmãos agora novamente este hino, pensando nesta comunhão, pensando nesta letra, falando: Senhor, eu quero realmente continuar mantendo esta comunhão, aumentando a minha comunhão, o meu relacionamento com o Senhor a cada dia, para que o Senhor seja glorificado na minha vida. E assim, todas as coisas que possam de alguma forma estar quebrando ou tirando este meu propósito, de receber este troféu, esse prêmio, que seja tirado, que seja extirpado, que seja deletado da minha vida, porque o meu objetivo é a comunhão com o Senhor. Vamos cantar dia a dia, dia a dia Cristo me acompanha, 317. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos pensar nessa letra, e com este hino nós vamos estar terminando, desafiando cada um de vocês, cada um de nós, estarmos realmente buscando mais e melhor esta comunhão, esse relacionamento com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me canso junto ao meu Senhor. Sobrepassa todo entendimento a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me canso junto ao meu Senhor. Sobrepassa todo entendimento a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre
nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, no teu propósito eterno, não nos chamou apenas para sermos salvos, como que se isso já não fosse o bastante para nós, pecadores indignos que somos. Mas o Senhor também nos chamou para termos esta comunhão, recebermos às tuas mãos este prêmio soberano, maravilhoso, ó Deus, que é vivermos com o Senhor, coisa que o mundo não conhece. Somente aqueles que já foram tocados pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito, podem dizer que tu és o nosso Deus, que tu és o meu Senhor, e nós podemos viver para a tua honra, para a tua glória, e podemos cantar, como acabamos de cantar, que o Senhor nos guia a cada momento, a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação, mas também, ó Deus, por tão maravilhosa comunhão que nós podemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós te damos graças por esse dia, por cada irmão que aqui chegou, por cada família aqui representada, por cada vida que está aqui. Pedimos a tua bênção para cada um de nós. Nesses dias difíceis, nesses dias de tribulação, nesses dias de indecisão, muitas vezes, que o Senhor nos dê a tua graça, que o Senhor nos ensine a andarmos realmente ao teu lado, a andarmos com o Senhor e reconhecermos, ó Deus, a necessidade que temos de ti. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe esse dia, cada um com seus familiares, com seus pais. Mais uma vez oramos por cada irmão desta igreja, por cada pai, que o Senhor continue nos dando a tua sabedoria, orientação, que vem do mesmo teu Santo Espírito, da tua palavra, para aplicarmos e sermos referenciais de vida cristã para os nossos familiares. Abençoe o nosso dia, também o culto à noite que vamos ter logo mais, aqueles irmãos que vão chegar. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoe nesta semana também os nossos afazeres, em casa, no trabalho, na escola, nos trabalhos escolares, ó Deus, que em tudo o Senhor esteja nos dando a tua graça e a tua direção. Muito obrigado, nós oramos e pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso culto está encerrado. Eu poderia dizer, dê um abraço no seu irmão, mas não pode, né? Mas um bom dia a todos, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Ok? Deus nos abençoe.